Boa noite. Aqui é o Contratempo para mais uma entrevista. Uma entrevista aqui do Contratempo para toda a região de Ourinhos. E hoje nós temos um convidado que para nós é uma honra muito grande, o Camilo Vanucci, um jornalista que já trabalhou em vários órgãos de imprensa. A gente vai estar falando isso daqui a pouco, para ele também até poder se apresentar melhor. E o Contratempo ele sobrevive graças à contribuição de seu público. Praticar o jornalismo independente e livre das amarras do capital não é tarefa fácil. Imaginem numa cidade do interior como Ourinhos e região, marcada muitas vezes pelo conservadorismo, né? Não é realmente uma tarefa muito fácil fazer um jornalismo independente, crítico e de defesa das liberdades, dos direitos humanos, de uma forma geral. Mas o Jornal Contratempo existe para isso. E nós temos também um link de contribuição solidária que está publicado nos comentários dessa transmissão na fanpage do Facebook, para você também nos ajudar financeiramente, para que consigamos manter esse canal aberto para a democracia e para a participação popular na região de Ourinhos. Nós temos também um canal no YouTube, onde também essas entrevistas ficam disponíveis depois que elas terminam. Basta você buscar no YouTube Contratempo TV, que você conseguirá achar nosso canal, curtir, tornar-se membro do nosso canal para também nos ajudar a divulgar a nossa mensagem. Hoje nós temos aqui como entrevistadores o Luiz Galeta, que é o jornalista aqui do Contratempo, a Eduarda Chu, que também vai participar da banca de entrevistas, e o nosso entrevistado, que vocês também já estão vendo ele aí, o Camilo Vanucci. Ele estudou jornalismo na ECA USP, ele fez doutorado em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicações e Artes da ECA USP também. Ele trabalhou como repórter na revista Isto É, trabalhou como editor da revista Época em São Paulo, na empresa Editora Globo. E o fato até o motivo, um dos motivos, não trataremos apenas desse tema, né? Mas um dos grandes motivos do Camilo estar hoje aqui conosco para essa entrevista é o livro que ele está escrevendo em capítulos sobre a Vala de Perus, fruto da sua militância, da sua participação em defesa da democracia, da justiça, de uma forma geral, e da sua participação da Comissão da Memória e Verdade na Prefeitura de São Paulo, quando o Haddad era prefeito. Vou deixar aqui agora o Camilo também se apresentar para os ouvintes, para aqueles que acompanham a fanpage do Contratempo. Camilo, seja muito bem-vindo. Novamente, eu repito, é uma honra muito grande ter você aqui conosco nessa noite, aqui na cidade de Ourinhos. Eu que agradeço o convite de vocês, também quem está assistindo. Hoje a gente nem pode falar que são os espectadores de Ourinhos, porque as coisas são tão abertas que pode ter gente de qualquer lugar do país ou do mundo, né, assistindo, não só da região. Agradeço. Bom, você já me apresentou pra caramba, já falou um monte de coisa aí sobre mim. Queria dizer que é isso mesmo, assim, eu tô publicando esse livro em capítulos no site chamado Memórias da Ditadura, que é do Instituto Vladimir Herzog. Tem 3 capítulos publicados, vai ser um total de 8. Estou soltando um por semana. Então, apesar de a gente estar contando uma história que já tem anos, a descoberta da Vala de Perus fez 30 anos essa semana, para mim é como se fosse hard news, né? Que é aquela notícia quente do jornalismo, porque a cada semana eu estou fazendo as entrevistas, escrevendo e publicando. E acho que até dezembro a gente consegue soltar também como livro convencional em papel. Mas estou à disposição de vocês, espero contribuir aí para a gente poder falar de democracia, que é o nosso grande guarda-chuva aí do dia de hoje para a gente conversar.
Boa noite, Camilo. Tá me escutando direitinho? Tô agora mais alto, que você chegou mais perto, assim, com o microfone. Beleza. Parece que tá com um delayzinho, mas vou continuar. Eu sou a Eduarda, prazer te conhecer e prazer em entrevistar você. Essa entrevista, ela é mais que uma entrevista, eu acredito até que seja uma aula, porque o tema que a gente trata aqui é muito importante e muita gente ainda não conhece, muita gente ainda nem acredita na veracidade de tudo que a gente vai falar hoje. Enfim, Camilo, a história da ditadura, ela é obscura para os brasileiros, né? Ela foi literalmente enterrada. Então, como eu disse, muita gente não conhece, não tem noção nem da dimensão de tudo que aconteceu. Então, por isso que eu vou pedir para você para falar um pouco, já que você tem tanta proximidade com histórias de vida e de morte em relação à ditadura, que você definisse e falasse da importância das comissões da verdade, que são as comissões que trazem as memórias da ditadura e desenterram tanta coisa, tanta atrocidade que aconteceu. Então, quero que você fale da importância das comissões. A gente também poderia ficar nesse tema por horas e horas e fazer várias aulas sobre isso. Também não sou pessoa mais, não tenho tanta verve assim para ficar falando disso aqui. O que acontece é que as comissões da verdade foi uma coisa que começou no Brasil a partir de 2011. A lei que criou a primeira comissão da verdade foi proposta em 2010 e em 2011 foi instalada a primeira, e em 2014 foi concluída a Comissão Nacional da Verdade. E a partir daí, várias outras comissões da verdade foram se instalando e aparecendo, ou estaduais ou municipais. Tem lugar que universidades fizeram comissões da verdade, tem lugar que bairros fizeram comissões da verdade. E a ideia era justamente isso, proliferar a ideia de comissão da verdade. Quando foi criada a Nacional, ela foi criada muito com essa ideia, com essa proposta de que as pessoas nos diferentes lugares, nos diferentes espaços, criassem comissões da verdade. E qual que é a ideia disso? Você, um poder instituído, um poder público, um poder estadual, federal ou municipal, criar condições e sugerir e estimular investigações sobre violações de direitos e crimes cometidos no período militar. Como naquele momento o regime militar, a ditadura militar, censurava, tinha toda uma estratégia de ocultar informações, nunca se teve até o momento em que as comissões da verdade foram instituídas no país, esse espaço, esse ambiente estimulado pelo próprio governo, pelos próprios entidades, instituições que 20, 30 anos antes cometeram violações e censuraram a divulgação delas, dessa vez começasse a estimular que se fosse contado o que nunca tinha sido contado antes. Então elas surgem muito com essa ideia de investigar e registrar. Por isso que as comissões sempre têm relatórios finais, publicados como livros e publicados na internet, onde essas violações estivessem documentadas, por isso que se fala de memória e verdade, porque é uma memória que precisa ser recuperada e registrada com a divulgação de uma verdade que não tinha sido divulgada até então. Eu fiz parte de uma comissão da verdade, dentre muitas que aconteceram no país nesse período, nessa década, na última década, desde 2011 até 2018, 2019, acho que 2018, eu não sei se tem alguma agora em atividade, precisaria buscar isso, inclusive. A que eu fiz parte foi da Prefeitura de São Paulo, ela existiu de 2014 a 2016, também seguindo essa linha
que a Comissão Nacional deu de prefeituras, governos estaduais, governos executivos, governos legislativos, criarem comissões da verdade. E a da Prefeitura de São Paulo foi muito específico o mandato dela, que era justamente com essa ideia que é um pouco de ombudsman, né? A Prefeitura de São Paulo pedir para investigar os crimes que a própria Prefeitura de São Paulo cometeu. Então foi essa a ideia da nossa Comissão da Verdade aqui de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo violou os direitos humanos, foi parte das violações que existiram durante os 21 anos de ditadura militar, e ela fez isso de diferentes maneiras. Houve perseguição, por exemplo, à população, via Guarda Civil Metropolitana, que é a nossa polícia municipal, via perseguição a servidores públicos da prefeitura, pessoas que trabalhavam na prefeitura e que, por ter militância política, por discordar de formas de trabalho em que os prefeito e outros servidores hierarquicamente superiores a eles trabalhavam. E, sobretudo, aqui em São Paulo, a gente teve essa gravíssima violação de direitos humanos, que foi ocultação de cadáveres mortos pela repressão ou pela polícia naquele período, que o cemitério ele é municipal, acho que em Ourinhos também, acho que nas diversas cidades você tem o cemitério como uma entidade municipal, que quem gere é o município, a municipalidade, e houve ali um consórcio, governo federal via DOPS, que era a polícia política, via governo estadual via IML, e governo municipal via o cemitério, os cemitérios, no nosso caso aqui, mas principalmente o de Perus, e aí a gente faz a ligação com o tema do livro, mas houve outros também, Vila Formosa, Campo Grande, que é um cemitério na zona sul da cidade, que ocultaram desaparecidos políticos. Então, os órgãos de repressão, tipo DOI-CODE, tortura, eles eram assassinados ali. O IML acobertava essa morte. É muito comum isso, e mesmo que a história da ditadura tenha sido ocultada, a gente sempre ouve falar. Vladimir Herzog, por exemplo, em 75, foi um jornalista da TV Cultura, que foi morto, foi torturado até a morte no DOI-CODE, em São Paulo, e o IML assinou um laudo dizendo que ele tinha cometido suicídio. Então, eram as formas de ocultar uma responsabilidade pela morte dessas pessoas, que eram ou militantes políticos ou não, que tinham sido mortas, como nesse caso do Vladimir Herzog, que era um jornalista, diretor de jornalismo da TV Cultura, que foi lá prestar depoimento, e ao prestar depoimento ele foi torturado, e no mesmo dia, na mesma madrugada, morreu sob tortura, e o ML diz que ele cometeu suicídio. Forjaram uma fotografia em que o Vladimir Herzog estava enforcado com a tira do uniforme que se usava, roupão ali, ó, não era roupão, era um uniforme que se usava dentro da prisão ali, e só que ele foi enforcado numa janela que tinha 1,63 m, ele era mais alto do que a janela em que ele foi teoricamente enforcado, e ele foi enforcado com as pernas dobradas, porque se ele esticasse a perna, ele podia ficar em pé, e aquela tira não teria como enforcá-lo. E daí, alguns desses mortos, que são mortos sob tortura, e que chegam no IML, o IML envia ele para ser enterrado com nome falso, num cemitério municipal, como é o caso de Perus, de uma maneira em que jamais a família encontraria, porque você troca de nome, eles sabiam que o nome verdadeiro daquela pessoa, mas ele manda enterrar sem procurar a família e numa categoria que é popularmente conhecida como indigente, né? Mas que é os desconhecidos ou não reclamados pelas famílias. Em 72 horas, eles são enterrados
sem que se saiba a identidade da pessoa, ou sem que se avisem os pais, os irmãos, enfim. E foi isso que aconteceu nos anos 70, nesse cemitério de Perus. Muitos militantes políticos ou vítimas da Rota, né, que é o batalhão da Polícia Militar de São Paulo, que tem um histórico de execuções nas periferias, os Esquadrões da Morte, que era uma espécie de milícia da época, pessoas com aval do governo, do poder público, da polícia oficial, que iam às periferias executar os bandidos, que em mais da metade das vezes não tinha nenhuma passagem pela polícia, nem tinham sido mortos no momento de cometer crime, de furto, roubo, nem nada disso. Eles são mortos, eles são enterrados ali como indigentes, e em 76 resolve-se que, para ocultar, desaparecer com esses corpos, eles fazem a exumação dessas sepulturas, abrem uma vala, um grande buraco de 30 metros de comprimento, por meio metro de largura e 3 metros de profundidade, de terra mesmo, jogam essas ossadas ali dentro sem nenhum registro. Não está registrado na prefeitura, não está registrado no mapa do cemitério, essa vala não existe. E aí, ali ao longo de muitos anos, familiares procurando seus filhos, seus irmãos que tinham sido enterrados com nome falso, sem a comunicação à família, nem nada disso. Eles chegam a descobrir que havia esse expediente absolutamente ilegal de se construir uma vala comum e se enterrarem cadáveres ali sem identificação. E só em 1990, no dia 4 de setembro, 30 anos atrás, que isso é publicamente revelado após uma investigação de um jornalista, que foi o Caco Barcelos, que chegou no cemitério, que ouviu essa história do administrador e conseguiu, fazendo a apuração dele, na investigação dele, chegar na prefeitura, e a prefeitura de São Paulo, na época, aceita, então vamos abrir isso aqui, porque se houve isso, tanto tempo atrás, não era do nosso conhecimento, e sendo do nosso conhecimento agora, a gente precisa revelar. E isso não pode mais acontecer. Então, a partir daquele momento, a abertura dessa vala clandestina é uma coisa que choca, a repercussão é muito grande na ocasião, e é isso que eu estou contando agora. Mas eu estou contando desde a construção do cemitério em 70 até todo o período que veio depois disso, que foi a tentativa de identificar as pessoas que estão ali. Quem são essas pessoas que foram enterradas, ocultadas nessa vala comum? Boa noite, Camilo. Obrigado pela sua presença. Dando continuidade a esse assunto que é o foco de hoje, que são os 30 anos do descobrimento dessa vala no cemitério de Perus, né? E por uma feliz coincidência, a prefeita da época era Luiza Erundina, que era do Partido dos Trabalhadores, e que prontamente, assim que foi revelada essa história, se dedicou a realmente elucidar o caso, que talvez fosse um prefeito de uma outra linha ideológica, provavelmente tentaria abafar de alguma forma ou isentar a prefeitura de responsabilidade sobre isso, né? E, assim, anos depois, a Comissão da Verdade, que você participou, também era Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores. E eu queria saber de você qual o significado, eu considero como se fosse um divisor de águas, né? Esse descobrimento da vala de Perus, para que, a partir daí também, tivesse essas comissões da verdade lá mais para frente e realmente começasse a se elucidar o que aconteceu e que a maioria da população não tinha nem noção disso, né? Qual o significado para você? Por que você resolveu abordar essa história e fazer esse livro 30 anos depois? De que forma essa história está ligada diretamente a você?
Galeta, obrigado pela sua pergunta. Assim, eu acho que para mim foi a descoberta mesmo de eu conhecia a história antes, mas quando eu trabalhei na Comissão Municipal da Verdade, eu cheguei mais próximo desse assunto, comecei a levantar, comecei a cair algumas fichas que não tinha me caído antes, né? A gente fala muito nos desaparecimentos políticos, dos militantes políticos que participavam de organizações de resistência à ditadura, esses que foram torturados e escondidos ali. Mas mais recentemente eu comecei a pensar e entender que ali foram retiradas dessa vala 1.049 sacos com ossadas. O número de militantes políticos que tiveram uma atuação de resistência à ditadura militar e que podem estar enterrados nessa vala, ele é um número que no máximo chega a 40 pessoas. E provavelmente o número é de 10 pessoas. Até hoje foram identificados 5. Podem ser identificados, a gente volta nisso daqui a pouco, mas desde 2014, depois de muito tempo parado, em 2014 essas ossadas foram novamente recolocadas agora num processo de análise e identificação. De 2014 para cá, essas ossadas todas estão sendo analisadas. Em 2018 se localizaram 2 desaparecidos ali. Então ainda pode, até 2022, quando provavelmente vai ser terminado esse processo longo de análise de todas as 1.049 ossadas, coisa que nunca tinha sido feito, porque lá em 90, na década de 90, houve análises para identificações, mas eram específicas para os desaparecidos políticos que a família pedia para ser analisado, mandava imagens a cada dentária, dados da pessoa em vida, para ver se batia com alguma daquelas ossadas que estavam ali. Mas agora está sendo feita uma análise, um banco de dados com todas as ossadas que foram retiradas dessa vala. Mas o que eu estava dizendo é que, assim, o que são essas 1.000 e tantas ossadas que não são de militantes políticos? E daí a gente começa a perceber como a repressão, a polícia que mata, o IML e a prefeitura municipal, por meio desses cemitérios, nos anos 70, participou de um sistema de violação de direitos e de perseguição e de morte que chega a pessoas que nunca tiveram atividade política. Porque foram essas pessoas que foram mortas por esquadrões da morte, pela rota. Tem mortos da meningite, do surto de meningite dos anos 70, que foram escondidas nessa vala comum. E aí cai muito por terra essa ideia que é muito comum hoje, nesse momento de revisionismo e de negacionismo da ditadura, protagonizada e patrocinada pelo governo que a gente tem hoje no Brasil, e seus apoiadores, que essa ideia de que para quem não estava fazendo nada de oposição política, para quem não militava, para quem não tinha uma atividade que eles chamavam de terrorista na época, mas que a gente poderia chamar de militância ou de resistência a uma ditadura que foi muito perversa em diversos aspectos, não só para eles, mas para o país. Essas pessoas também foram perseguidas e mortas. A gente tem 1.200, pelo menos, camponeses e 8.000 indígenas que foram mortos nesse período, como as comissões da verdade indicaram. Então eu fiquei, pela primeira vez agora em 2016, fazendo o relatório final da Comissão Municipal da Verdade, que eu coordenei a redação, comecei a pensar com outro olhar sobre essa vala. E essa vala é um lugar também de ocultação de pretos e pobres da periferia, esses que são mortos pela polícia militar, pela rota, pelas milícias. E também não é verdade que a gente fala, mas quem está ali na vala eram os terroristas que estavam fazendo coisas horrorosas, que mataram pessoas, assaltaram bancos. Tudo problema, assim, porque não é verdade. Ali você pode ter no máximo 20 terroristas, 30,
quem eram essas 1.049 pessoas que foram mortas e ocultadas ali. E ali, quando eu estava na Comissão da Verdade, a gente ajudou a produzir um marco de memória, um pequeno monumento, que foi só uma placa com os nomes das pessoas que tinham sido militantes políticos e que tinham sido enterradas no cemitério de Perus. E eu fui ao cemitério para uma inauguração dessa placa. Então, assim, eu começo a ter um envolvimento com essa história, eu comecei a ver, naquele bairro de São Paulo, um bairro periférico, aquilo deixou marcas também, porque é um bairro que foi carente de muitas coisas e que naquele momento, em 90, ele aparece no jornal por conta dessa vala. Então, também para as pessoas que moram ali, ver que o bairro delas está sendo associado a uma coisa tão perversa como isso, me interessou saber como é que isso tocava com a população local, né? Como é que eles trabalhavam com isso. Eu descobri nesse momento, de 2016 para cá, que há um passeio, por exemplo, em que uma comunidade, uma ONG, um instituto ali, uma organização cultural do bairro de Perus faz ao cemitério e ao bairro, mostrando como é que foi feito essa ocultação de cadáveres ali. Descobri que existe uma peça chamada Vala Comum, uma peça de teatro, feita também numa organização cultural do bairro de Perus, em que eles tratam da história dessa vala clandestina. Então essas coisas começaram a me tocar e no começo desse ano, percebendo que eram os 30 anos, eu resolvi escrever esse trabalho, e que eu estou publicando agora em capítulos porque eu não consegui terminar. E a ideia era de poder contar de ponta a ponta, que é uma coisa que não existe na literatura. Existem outros trabalhos sobre isso, existem as comissões da verdade, que publicam os relatórios, mas não assim acessível como um livro-reportagem, e juntando não só falar sobre a descoberta da vala em 90, o que aconteceu depois. Por que ao longo dos anos 90 só 2 pessoas foram identificadas? Que história que foi essa? É uma identificação que foi feita ali no começo dos anos 90, na Unicamp, por uma equipe coordenada por um médico legista que ficou até muito famoso, chamado Badam Palhares, que se envolveu em outros casos importantes da história do Brasil, sobretudo num caso que foi polêmico, porque o laudo dele houve uma controverso, foi refutado por outras entidades, outras organizações, que foi um laudo sobre a morte do PC Farias, que tinha sido o tesoureiro da campanha do Collor, e aí você vai juntando episódios diferentes da história do Brasil. Mas toda a luta que se teve dos familiares de mortos desaparecidos para que essa identificação, essa análise das ossadas voltasse a ser feita. E em 2000 tentou-se fazer com a USP em São Paulo, também não foi para frente. E por que em 2014 se volta a esse assunto, quando de novo você tem um governo progressista no governo federal e um governo progressista no governo municipal de São Paulo, se consegue fazer novamente um convênio, criando-se uma instituição que não existia no Brasil, que era o CAAF, que é o CAAF, o Centro de Arqueologia e Antropologia Forense, dentro da Unifesp, uma universidade federal, pública, em São Paulo, e que se consegue de novo, via convênio estabelecido ali, governo Dilma, governo Haddad e Unifesp, retomar a análise dessas ossadas, que aos trancos e barrancos persiste até hoje, com todas as lutas, porque o governo federal tentou desfazer o convênio, tirar o financiamento, mas eles foram batalhando porque há uma ordem legal, o Ministério Público Federal conseguiu condenar o país a ir até o final com a análise dessas ossadas. E se não fosse essa condenação, provavelmente teria se encerrado mais cedo. Então, assim, como é que a gente junta tudo isso? O cemitério que foi inaugurado em 71, o prefeito de São Paulo era o Paulo Maluf, e várias análises feitas nessas comissões da verdade, e numa comissão parlamentar de inquérito que existiu na Câmara Municipal de São Paulo entre 90 e 91, com todos os indícios de que ao inaugurar o cemitério em 1971,
já havia a intenção de que esse cemitério fosse o destino dos desaparecidos políticos. Até chegar em 2018, 2019, 2020, com essas análises indo agora para a reta final. A última caixa das 1.049 caixas com ossos que foram retirados em 90 da Vala de Perus, a última caixa começou a ser analisada em dezembro do ano passado, e os últimos testes de DNA, exames e familiares de desaparecidos políticos enviaram esse material, e esse material foi enviado para a Haia, na Holanda, agora, este ano, no ano passado para este ano. Então, como é que você tem uma história de ponta a ponta, juntando esses familiares que esperam há 39 anos encontrar, porque são mortos de 71, 72, 73, encontrar uma resposta para onde estão os seus desaparecidos, os seus... Naquela época eram filhos, agora, passados 39 anos, eu não sei nem se tem alguma mãe ainda viva que possa estar esperando essa resposta. Agora você já está na geração dos irmãos e dos filhos, sobrinhos dessas pessoas. Então foi um pouco com essa ideia de contar uma história que vinha sendo esquecida e tentar reunir num trabalho só de ponta a ponta, do começo até agora, sobre o que a gente está falando. É muito interessante o seu trabalho com o seu livro. Estou ansiosa já para poder começar a explorar isso. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já começou a falar sobre a questão das administrações do Poder Executivo e como elas têm total interferência aí na hora da investigação dos mortos, enfim, de todas as investigações para saber quais foram as atitudes dos governos da prefeitura, governo federal, aí durante a ditadura. E eu queria saber, Camilo, para você, qual que é o impacto desse governo, né, que nega, não só nega, como exalta a ditadura e torturadores, enfim. Para você, qual que é o impacto desse governo nas investigações, enfim, no desenvolvimento dessa memória sobre a verdade da ditadura militar? Então, eu acho que o efeito é o pior possível, porque é um negacionismo, é uma coisa de ela não existiu, e se existiu, ou ele diz que não existiu, ou quando diz que existiu, existiu e foi boa. A gente elegeu um presidente, né, o país elegeu um presidente da República, em que já muito antes de ser eleito presidente da República, ele dava declarações do tipo precisava ter matado, o erro da ditadura foi torturar e não matar, essa é uma frase dele, devia ter matado uns 30 mil, 300 mil, não lembro agora qual é o número que ele usa. Então, assim, o que a gente tem é uma construção que nega a história e nega de um jeito perverso. Que acontece assim, ele, por exemplo, ontem um filho dele, acho que foi ontem, protocolou um projeto de lei, eu tive acesso ontem, me mandaram, protocolou um projeto de lei na Câmara dos Deputados, agora para criminalizar qualquer menção ao comunismo, como não pode ter mais partido comunista, não pode ter, ninguém pode usar nenhum símbolo comunista, equiparando ao nazismo. Então é toda uma lógica agora de umas inversões, de umas comparações que não funcionam e que eles colocam de um jeito, com uma argumentação e um acesso a redes sociais, WhatsApp, que ele tem muita força nisso, e que se cria essa coisa distópica em que a gente tem que explicar que, olha, a cloroquina não vai salvar quem foi contaminado pelo coronavírus. Olha, vacina é uma coisa importante, é bom tomar vacina, porque é tudo assim, um monte de coisas que vão surgindo, que assim, na minha posição, o que eu estou fazendo agora, eu fico boquiaberto, que eu falo, não é possível que a gente está voltando a uma história, um dos momentos mais terríveis da história. Esses dias, segunda-feira, né, a Lilia Schwartz, que é uma antropóloga, uma historiadora também, que
ela participou do Roda Viva na TV Cultura, e perguntaram para ela sobre risco do Bolsonaro dar um golpe, alguma coisa assim. E ela foi muito feliz na resposta, eu achei, que ela fala assim, olha, não precisa dar golpe, ele é o golpe. Porque muito do que a gente tem hoje é isso, assim, um cara que controla o poder executivo, controla o poder legislativo por conta de toda essa promessas e compras e barganhas que a gente vê, e tem uma influência atual no judiciário que está cada vez maior e que daqui a pouco ele consegue controlar também. Um poder judiciário que tem feito coisas muito complicadas, já de anos para cá, com condenações de ex-presidentes e outras coisas que eu não vou me ater aos detalhes aqui, até porque não é o meu tema. Então eu vejo assim, que há uma situação de reescrever, uma tentativa de reescrever a história, e aí eu acho que é mais importante ainda que a gente continue fazendo filmes, fazendo livros, fazendo relatórios, fazendo comissões, investigando isso, e divulgando, publicando, colocando nas redes, fazendo circular a produção que a gente tem, porque o que eu acho é isso, que é um governo que criminaliza a universidade, criminaliza o conhecimento científico, chama a universidade de balbúrdia, etc. e tal, criminaliza o diferente, né? Daqui a pouco eles querem, já criminalizaram a política, a esquerda, o PT, como a gente vem vendo isso acontecer, e agora com essa ideia toda de reescrever o que foi a ditadura também. Mais ou menos isso que eu acho. E ele tem esse poder, né, de mudar a comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos, por exemplo. No ano passado ele trocou a presidência e é péssimo, porque você tem uma instituição, um órgão que chama Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que trabalha com essa ideia dos desaparecimentos, onde estão, eles têm um mandato legal de investigar as mortes de perus, os desaparecidos do Araguaia, onde que eles estão. O Araguaia também, você tem dezenas de pessoas que desapareceram no Araguaia, que até hoje não houve uma decisão e uma ação pesada, forte, consistente. Começou, mas não terminou, de investigar e localizar essas pessoas. Também tem ossadas do Araguaia que precisam ser analisadas com DNA e tudo isso, e é um trabalho que está incompleto. E ele coloca na presidência dessa comissão uma pessoa que, nas redes sociais, comemora o golpe de 64. Então é uma ótica muito complicada de pensar de onde que vai. Então eu acho que assim, a gente já ganha muito se conseguir resistir, evitar esses retrocessos graves, gravíssimos, e tentar avançar como a gente puder. Camilo, aproveitando esse gancho que você acabou de falar, dessas mudanças na Comissão da Verdade desde o início do governo Bolsonaro, colocando pessoas totalmente estranhas e até antagônicas, né? Militares, quer dizer, não é nem, como é que... Não é nem Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade ela teve prazo legal constituído até 2014 e acabou. Estou falando da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, isso, que é um outro, como tem a Comissão da Anistia, são outras instituições que existem no governo, que esses continuam, né? Eles não têm mandato definido e circunscrito no tempo. Mas desculpa te interromper. Não, imagina, mas é importante explicar. Mas justamente uma comissão que procura esclarecer mortes, como você acabou de citar, do Araguaia, que ainda até hoje não existe, não se sabe onde essas pessoas foram enterradas, que destino teve, né? E, ao mesmo tempo, nós vivemos já sinais claros de um governo autoritário que procura dizimar, né, os direitos de liberdade de expressão, né, e de divulgação do trabalho da própria imprensa, né, e existe uma frase muito famosa que se diz que um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. E parece que está acontecendo isso no Brasil, com um governo autoritário
né, que tem um viés autoritário, que pretende ter uma ditadura velada, né, dar um sinal de que a democracia funciona plenamente, mas que a gente já percebe, né, a gente tem sinais claros, inclusive recentes, aí de censura, né, há poucos dias aconteceu uma censura à própria Rede Globo, a divulgação de documentos referentes à rachadinha, né, que envolve um dos filhos do presidente, e já um site também, que é de mídia independente, do Luiz Nassif, que também teve censurada a matéria sobre operações financeiras do ministro Guedes, né? Então eu queria saber de que forma que você acha que nós podemos defender a democracia para que realmente, a gente sabe que ela foi golpeada desde quando se tirou uma presidente legitimamente eleita, sem cometer crime algum, e culminou com a eleição de Jair Bolsonaro através de um outro crime eleitoral, que foi as fake news, né? E foram disparados milhares de notícias que influenciaram na eleição e financiadas pelos grupos empresariais que apoiavam a candidatura, além de alejar da eleição o principal candidato e que provavelmente ganharia a eleição, que era o Lula, né, através do seu processo, da sua prisão. Então, eu queria saber como é que a gente pode reverter esse processo, que mecanismo nós temos para garantir a volta de uma democracia plena como existiu até antes de 2014. Então, eu acho que essa é a pergunta de ouro, né? Acho que as pessoas, não sei se alguém tem essa pergunta, essa resposta clara, mas eu acho que tem que atuar em todos os espaços possíveis. Então, tem que atuar também nas instituições, tem que recorrer, tem que judicializar o que for preciso judicializar. Por incrível que pareça, inclusive internacionalmente, né? A Vala de Perus, que é o tema que eu estou debruçado agora, não estaria existindo isso se não tivesse uma condenação internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de anos atrás, obrigando o Brasil a caminhar até o final com essas identificações. Porque daí você já começa a entrar num ambiente internacional que fica mais complicado ainda do governo se eximir dessa responsabilidade, como ele busca fazer. Mas a censura, por exemplo, aos jornais, ao GGN, como você falou, isso é inaceitável. Então tem que judicializar, tem que recorrer, tem que dizer, botar a boca no trombone, como diria a minha avó, de todas as formas possíveis. Acho que precisa fazer uma coisa que a gente esquece de fazer, que é educação, formação, educação popular, educação em direitos humanos. A gente também não pode ficar falando só com a gente mesmo, só com os convertidos, né? Acho que a gente precisa cada vez mais, e também para educar, precisa usar todos os recursos, usar espaços como esse que a gente está tendo aqui. E aí eu sei que precisa apelar para financiamento coletivo, para edital, para todas as formas possíveis de... É aquela ideia do ninguém solta a mão de ninguém, né? Porque não tem sido fácil ultimamente. Mas eu fico acompanhando, você falou de censura, etc e tal, tem uma coisa de perseguição que é inacreditável também, né, o que esse governo faz. Jornalista da Folha, sabe, jornalista da Globo, jornalista de tudo quanto é canal, não só os veículos progressistas, de esquerda, ou use lá a nomenclatura que se queira, mas é incrível como há uma caça às bruxas, digamos assim, patrocinada por esse governo que é inaceitável, né, em qualquer lugar do mundo. Por isso eu acho que tem que denunciar, tem que buscar as brechas, tem que fazer trabalhos como esses que a gente tem feito, que vocês têm feito, do lado daí, que eu tenho tentado fazer do lado de cá, porque também é uma coisa, existe uma questão de história cíclica, e a gente tem que tentar, não pode desistir, não pode desanimar. A gente está criando estrutura, arcabouço teórico, arcabouço de divulgação, para conseguir retomar esse espaço. Não tenho muita clareza, não, assim, de como, de orientar como é que a gente pode fazer, mas eu acho que também não...
deixar de fazer o que a gente não pode. Acho que é um pouco por aí que eu iria na minha resposta. Liga o seu microfone, Marcos. Muito bom, Camilo. Eu vou estar aqui. A gente está, infelizmente, chegando aí quase para o nosso tempo limite, né? Faltam aí 10, 15 minutinhos. E eu vou encaminhar para uma fala aí da Eduardo e do Galeta concomitantemente, né? Os dois podem estar fazendo cada um uma pergunta para que você possa estar respondendo brevemente, e aí na sequência a gente já encaminha para as considerações finais. Eduarda? Eu acho que a gente já estendeu bastante a live. Cada perguntinha que a gente faz aqui, eu imagino que para o Camilo seja até difícil escolher o que falar, porque é muito assunto, é muita coisa. Então, como já está tudo bem fechadinho, eu queria aproveitar só para agradecer mesmo. Não vou estender com mais uma pergunta, para não sair fora do assunto também. Queria agradecer pelo seu trabalho, pela entrevista que você deu aqui para a gente, ter a sua presença num jornal tão pequeno no sentido de alcance, mas que faz um trabalho tão grande, que eu tenho muito orgulho de estar sempre aqui colaborando quando eu posso. Eu sou estudante de jornalismo e estou sempre ajudando, porque é o jornal da minha cidade, apesar de não estudar mais em Ourinhos, de não morar mais em Ourinhos, mas enfim, eu queria só agradecer mesmo. Foi muito especial para mim, tanto a entrevista, quanto saber da sua história, quanto saber da história da Vala de Perus. E é isso, Camilo, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, por esse trabalho e por todos os outros que você já fez anteriormente. Galeta? Camilo, a gente não poderia encerrar sem antes te perguntar isso. Tantas vítimas da ditadura militar e as pessoas falando, tentando dizer que não houve isso. Gostaria que você relatasse aí uma história ligada à sua família, de alguém que sofreu, que foi uma das vítimas da ditadura militar. Não, então, bom, obrigado, Eduarda, pela sua mensagem. Eu que agradeço. Acho que a gente tem que fazer o trabalho. Não é assim também que. Não tem jornal pequeno, eu acho. A gente pode ter audiências circunstancialmente pequena, mas os trabalhos são importantes e grandes. A gente está falando de uma época de ditadura também, em que, se não fosse os pequenos jornais, os jornais de resistência, essa imprensa alternativa, como ficou conhecido, a gente não teria justamente conseguido, batendo ali com água mole em pedra dura, né, como se fala, mas conseguir fazer essa abertura também dos meios de comunicação, né, que demoraram para... mesmo os grandes meios de comunicação, a gente pode lembrar que o Estado de São Paulo, por exemplo, apoiou o golpe em 64, em 66 já estava publicando poemas do Camões e receitas de bolo como uma forma de resistência, depois que caiu a ficha ali de que aquela ditadura não era o resgate da democracia contra o risco de se fazer um golpe comunista no Brasil, como se divulgava na época do governo João Goulart, e quando o golpe foi dado. Galeta, primeiro assim, eu acho que vítimas da ditadura somos todos nós. Claro que com muita mais gravidade a gente vai chegar naqueles que foram presos, exilados, torturados, mortos, desaparecidos e ocultados, né? Você tem uma gradação ali de diferentes gradações dessa violência que foi realizada na época, cometida na época. Na minha família, eu tenho algumas pessoas que participaram mais fortemente, que foram vítimas mais graves, digamos assim, da ditadura. Primeiro, que eu tive um pai, tenho um pai, o meu pai foi preso durante 5 anos. Ele ficou preso de 70 a 75, sofreu torturas, então ele ali dos 20 aos 25 anos aproximadamente, acho que é isso, não estou
não é nem aproximadamente, eu acho que é isso. Ele ficou preso, preso político. Um tio meu, irmão da minha mãe, foi preso durante 6 anos, também no mesmo período. Eles fizeram parte de uma organização de resistência à ditadura militar, chamada ALN, Ação Libertadora Nacional. Eu tenho outros tios ou primos de segundo grau que também foram presos. Tem um irmão do meu pai que foi preso, tem um primo da minha mãe que foi preso, também nesse período. Então, são registros que ficam, assim, dessa história da família. Sobretudo, um primo do meu pai, primo irmão do meu pai, da mesma idade, inclusive, os dois nascidos em 1950, ele foi morto, assassinado no DOI-CODE, em 73, com 22 anos de idade. É o Alexandre Vanucchi Leme. Ele era um estudante de geologia da USP, e ele colaborava com a ALN naquele momento. Ele foi preso em 73, foi morto no DOI-CODE, torturado, e ele teve esse percurso, assim, esse roteiro, que era um roteiro comum naquele momento. Então, ele foi... quando ele foi preso, ele não foi preso legalmente. Não tinha uma voz de prisão, e naquele momento ele estava oficialmente registrado como preso no município de São Paulo, e a família, quando procurasse a Secretaria de Segurança Pública para descobrir se tinha o filho ali, o irmão, enfim, se ele tinha sido preso, a Secretaria de Segurança Pública dissesse, sim, ele está preso em tal local. Era um sequestro que era feito. A polícia política fazia um sequestro, sem mandato de busca, sem mandato de prisão, e sem oficializar aquela prisão, porque ele estava sem ninguém saber, sem nenhum órgão público oficial poder dizer que ele tinha sido preso. Ele estava ali numa sala do DOI-CODE sendo torturado, sem nenhum registro oficial, e ele foi torturado, foi morto. Ele chega no IML, e o que se tem ali é um teatro. Oficialmente, sai uma matéria no jornal dizendo que ele tinha sido atropelado por um caminhão na Moca, que é um bairro de São Paulo, ao resistir à prisão, ou ao tentar, tentou fugir, já sob detenção ali, já no poder da polícia, e que ele morre atropelado por um caminhão ao tentar fugir. E isso chega no IML já com um atraso muito grande, a notícia sai 2 dias depois, e quando há essa notícia e a família pode procurar o IML para reclamar o corpo, já tinham sido dadas 72 horas da morte dele, e ele já tinha sido enterrado como indigente. E ele foi enterrado no cemitério de Perus. O corpo dele não vai para a Vala de Perus, então ele não é um tema do meu livro agora especificamente, ele é só um tema indireto, porque ele tem uma sepultura. Até aquele momento, o que a ditadura fazia era fazer o teatrinho, você dizer que ele morreu por outro assunto, por outra forma. É o suicídio, é o atropelamento, a tentativa, ou ele se matou dentro da prisão, eram outras formas que se encontrava de se dizer, e não necessariamente a ocultação dessa forma que se foi feita com esses outros casos que estão ocultados na Vala de Perus. E ali naquele momento é que isso se dissolve, já não dá mais para fazer teatrinho, e que daí se busca fazer essa solução, que é a solução de ocultar o morto pelo nome falso do sepultamento, etc. O Alexandre Vanucchi Leme, ele é enterrado no cemitério
de Perus. A família descobre alguns dias depois, enfim, da morte dele, e ela tem um processo ali de conseguir exumar o corpo e levar para Sorocaba, que é a cidade dele, e isso acontece bastante tempo depois, em 83, se eu não me engano, 10 anos depois, no aniversário de 10 anos da morte dele, eles levam e fazem o sepultamento com a família podendo presenciar e celebrar, né, fazer ali o que se faz com uma missa, etc. e tal. Mas essa basicamente a história. Então a minha família ela tem uma marca assim, com o tema, um tema muito caro a diversas pessoas dentro da família, e é uma militância que eu também acabei herdando. O meu pai, ele foi ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, a partir de 2005 até 2010. Também é um tema que é muito presente para ele. Ele trabalhou, dedicou muitos anos da vida dele. Ele foi um dos autores do Brasil Nunca Mais, que é um dos livros mais importantes sobre esse tema. É um livro de 85 que o Dom Paulo Evaristo Arnes, junto com a Arquidiocese de São Paulo, ele banca. Então ele banca no sentido político de bancar. Ele monta um grupo para pesquisar, e é o primeiro livro assim relevante que foi publicado e que vira referência para muitas pesquisas feitas depois, que ele lista ali presos e mortos e desaparecidos políticos. Ele lista as formas de tortura que existiam, ele lista torturadores, a partir de todos os inquéritos que circulavam na Justiça Militar naquela época, os depoimentos que eram dados pelos presos políticos, com codinome ou não, mas enfim, quem torturou, o Ustra, Tibiriçá, se começa a ver toda a lista de pessoas que participaram das torturas nos porões da ditadura, no DOI-CODE, DOPS, etc., e isso acaba virando um registro histórico muito importante até hoje. Um pouco da minha família, assim, que eu consigo te responder, Galeta, que tem adesão ao tema. Obrigado, Camilo. Camilo, muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez aí a sua participação. Para nós aqui no Contratempo foi um momento muito importante. Vai para o nosso registro, vai para a nossa história. E você está nos ajudando a construir essa história, a rememorar todo esse passado, que afinal de contas não é um passado assim tão distante, né? E que com grandes e graves consequências até o dia de hoje. Para a gente terminar, Camilo, eu gostaria que você pudesse dizer para quem está nos vendo, irá ver depois, onde é que ele pode ler esse seu livro, que a gente sabe que ele está sendo publicado por capítulos, né? Seria interessante que você nos dissesse onde quem está nos vendo, nos assistindo nesse momento e irá assistir depois, poderá encontrar esse livro, esse relato que agora você escreve. Então, o site, para ficar mais fácil, é memoriasdaditadura.org.br. E ali dentro você vai ter logo no primeiro banner, assim, o Vala de Perus, uma biografia, que é como o nome que a gente deu a esse trabalho, né? Que é a biografia da Vala, como se a Vala fosse esse organismo vivo que ainda grita, que ainda pulsa, que ainda vive, né? memoriasdaditadura.org.br, ele é um site importantíssimo, assim, tem muita coisa lá sobre ditadura, história, cultura, a música daquele período, memorial de mortos desaparecidos, com um texto sobre cada um deles, quem são, etc. e tal, como que foram mortos. Então vale a pena visitar esse site, e ele é tocado, administrado pelo Instituto Vladimir Herzog, que é um grande instituto hoje que trabalha a memória e verdade no Brasil. E acho que até o final do ano a gente espera voltar aí com a notícia de que a gente tem o livro em papel também, para poder divulgar, para vocês poderem comprar, colocar na estante, dar de presente de Natal, essas coisas.
Obrigado aí, obrigado, Camilo, mais uma vez, por você ter dedicado esse tempo aí para nós aqui do Jornal Contratempo. E deixo aí para você as suas palavras finais, um recado, alguma mensagem que você queira passar para quem está nos vendo aí. Não, é isso. Obrigado também a vocês pelo convite, obrigado pela audiência e espero que a gente consiga dialogar mais sobre o que foi de fato a ditadura no Brasil, seus efeitos, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Obrigado a todos vocês. Afinal de contas, lembrar é resistir, né? Obrigado, Camilo. Obrigado, Galeta. Obrigado, Eduarda. Na próxima semana, nós teremos mais uma entrevista com a Letícia, mais uma jornalista. Ela também fará parte, ela estará aqui presente, conversando um pouco com a gente como é que, de repente, essa nossa resistência no campo do jornalismo, da prática do jornalismo, pode também ajudar a reverter um pouco esses que nós estamos passando, quando parece que talvez não exista esperança, mas existe. A gente precisa continuar na luta, precisa continuar perseverando, porque a primavera vem. Obrigado novamente, Camilo. Obrigado para quem nos assistiu e ainda irá nos ver pela nossa fanpage e depois pelo YouTube. E já está convidado, Camilo. Para uma próxima vez você volta aqui para a gente continuar a conversa. Até mais, gente. Valeu.